Ele é o comandante, o guia, o consolador. O Espírito Santo, queridos, ele tem uma missão de preparar a igreja para entregá-la ao noivo Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele está com a igreja e na igreja. Ele é a promessa de Deus feita aos santos profetas do passado, que nos últimos dias, que são exatamente esse tempo, essa presente dispensação, são os últimos dias. Ele derramaria do seu Espírito sobre toda carne. E é isso que tem acontecido em todo o planeta Terra. O Senhor tem derramado do seu Espírito em jovens, homens, mulheres, pessoas idosas, todo aqueles servos livres, todo aquele que crê e tem abraçado a grande oportunidade de redenção, que é a salvação em Cristo Jesus. Estes que são lavados e comprados pelo sangue precioso, porque somente o sangue precioso é que purifica o homem, o ser humano, para que ele possa ser habitado pelo Espírito Santo. Então todos esses devem e podem experimentar dessa grande dádiva, que é ser habitado pelo próprio Deus. E nós vamos perceber que a obra redentora do Espírito Santo, ela traz mudança, transformação de vida. Não se pode imaginar que alguém que seja habitado pelo Espírito de Deus, morada de Deus, continue com as mesmas atitudes e pecados da vida anterior, antes de conhecer o Senhor. E é por isso que nós vamos falar desse texto de Gálatas, do capítulo 5, que já foi lido aqui, que fala das obras, o fruto do Espírito na vida humana, que serão e que são o amor, a alegria, a paz, a paciência, benignidade, bondade, fé, brandura ou mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Aqui vai descrever o fruto do Espírito, que é essa mensagem de hoje. Esse Espírito que está descrito em Gálatas é o Espírito de Deus, está escrito com letra maiúscula. E é o Espírito de Deus que testifica com o espírito humano, com o espírito do homem, da mulher. E traz um efeito de transformação, regeneração, de uma nova vida em Cristo. E é esta a razão porque alguém
quando tem um verdadeiro encontro com Cristo e passa por esta obra do Espírito Santo, esta pessoa agora ela é diferente do que ela era antes. Porque agora ela tem a influência do Espírito Santo de Deus na sua vida. E a característica vai estar toda aqui nesse texto que foi lido. Não podemos, querido, como igreja do Senhor, viver debaixo desse poder ativador do Santo Espírito sem produzir fruto. É uma coisa muito contrária, que está em oposição. Alguém dizer que está ativado pelo Espírito Santo, mas as suas obras, o fruto que esta pessoa produz, diz o contrário. É um contraste. Então, queridos, todo o cristão nascido de novo, salvo na pessoa de Cristo Jesus, ele tem sim o fruto do Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? Porque a natureza humana ela é mal. Nós somos tendenciosos ao pecado, à maldade. E essa mudança só é possível por causa do Espírito Santo na vida do cristão. Jesus, ele nos chamou para uma vida frutífera. E ele vai explicar isso quando ele fala da videira verdadeira. Ele diz que ele é a videira, nós somos os ramos, e o Pai é o agricultor, é Ele que está nutrindo, para que tenha fruto. E Ele vai dizer: todo ramo ou toda vara em mim que não produz fruto, ela é cortada e lançada fora. É indispensável. Não dá para imaginar um cristão que não tem fruto. Fruto do Espírito Santo. Então é importante que a vida do cristão seja uma vida frutífera. A nossa natureza humana, ela nos empurra para todo tipo de destruição e morte. A nossa natureza humana, ela é bombardeada todos os dias com pornografia, com palavrões, com propagandas insinuantes, com músicas profanas. É quase inevitável você não perceber ao seu redor. Mas, querido, como nós podemos vencer tudo isso? Todo esse entretenimento, todo esse mecanismo que Satanás usa para nos afastar da presença de Deus e de uma vida frutífera, uma vida cheia do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo, que vive em nós, nos permite viver tudo que Deus planejou, que preparou para cada um de nós. Se não fosse o Espírito Santo, nenhum de nós estaríamos mais aqui nessa hora, reunidos para
cultuar ao Deus vivo. Certamente alguns estariam numa calçada, numa roda de conversa com piadas imorais. Outros estariam na frente daquela série, que quanto mais a pessoa assiste, mais ela quer, a carne gosta disso. Outros estariam lá na novela, outros estariam nas redes sociais, outros estariam nos jogos de como é o nome? Free Fire. Tem crente que não vem mais para a igreja, que não vem mais os cultos por causa dessa coisa demoníaca que os prenderam. Se não for o Espírito Santo na nossa vida, todos nós teríamos caído no laço do pecado, da prostituição, do adultério. Porque o mundo e o pecado paquera conosco todos os dias, sim ou não? Mas o Espírito Santo de Deus, Ele tem nos ajudado a perseverar em meio a todo esse mecanismo diabólico, a viver uma vida santa, a sermos diferentes e a fazermos a diferença em meio a uma geração corrompida, uma geração destruída, uma geração cega, uma geração que não consegue mais enxergar a Deus, que não consegue mais sentir a presença e a unção do Espírito de Deus em sua vida. Amados, vivendo pelo Espírito, podemos vencer os desejos carnais e permanecer nos caminhos da liberdade. Muita gente já se entregou aos desejos, já aceitou as ofertas, já se lançou ao pecado, estão amarrados. E pior, sem o Espírito Santo. Davi, ele falou uma coisa muito importante. Ele disse: Senhor, que o Senhor tire tudo de mim, mas não retires de mim o teu Espírito. Ele entendia que ele era um rei que Deus havia levantado, mas que ele era um homem como os demais, que o diferencial na vida dele para os demais era o Espírito de Deus que habitava nele. No dia que o Espírito de Deus se retirasse da vida dele, ele não era nada. Ele seria atacado pelos demônios, como foi Saul. Saul foi atacado pelos demônios, atormentado, porque não tinha mais o Espírito de Deus na sua vida. O homem, quando ele extingue o Espírito de Deus da vida dele, ele fica exatamente como Jesus disse: quando o demônio sai, ele deixa a casa vazia, e ele sai vagando, procurando uma casa para habitar. Não encontrando uma casa, ele volta para a mesma casa, e de longe ele vai observar e olhar. Se a casa estiver vazia, ele quis dizer sem o Espírito Santo. Ele vai, chama mais 7 espíritos imundos, com ele faz 8. Ele volta, entra naquela casa, e a situação daquela casa, daquela pessoa, agora é pior do que a anterior. Veja a importância
de um cristão ele ter uma vida plena, cheia do Espírito Santo e ele ter fruto. Precisamos estar focados na trilha do Espírito Santo. Podemos gerar e derramar suas virtudes e essência, principalmente para que essa geração corrompida, perdida, desnorteada, possa olhar e perceber a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Vamos permitir que o fruto do Espírito se manifeste em nossa vida. Colossenses 3:14. Seremos uma pessoa mais amorosa, é o que diz lá. Como é que você está, meu irmão? É uma pessoa mais amorosa ou mais estressada? Mais arrogante? Mais ignorante? Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor. Parte das dificuldades para as pessoas vencerem os conflitos da carne é o conceito equivocado do amor. O mundo ele está pregando um tipo de amor que é diabólico, que é carnal. E que o Espírito de Deus não coabita com esse tipo de amor. O mundo aí prega que toda forma de amor é de Deus. Mas não é. Mas não é. O amor de Deus, querido, ele é um amor que nos constrange. E nós devemos ter esse amor. Porque a Bíblia diz que nós temos esse amor porque ele foi derramado em nós pelo seu Espírito. É por isso que nós podemos, o ser humano, ele pode ter o amor de Deus por causa do Espírito Santo. O amor é muito mais do que uma emoção ou um sentimento nobre de contentamento e realização plena. O amor ele é uma decisão. A expressão revistam-se indica que é uma escolha, se cobrir. Se revestir é você já estar vestido e você colocar mais uma vestimenta por cima, se revestir. Desse amor é o amor que vem de Deus. E é este amor que vem de Deus que nos torna uma pessoa mais amorosa, ao ponto de chegarmos a ter paz até com os nossos inimigos e amarmos as pessoas. E isso é uma decisão que cada cristão precisa tomar. E é aí o rumo aonde você começa a frutificar no Espírito Santo. Segundo, eu estou apressada porque a hora já se passou. Vivendo um novo nível de alegria e paz todos os dias. Filipenses 4:7 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, alegria e paz todos os dias. Aí você diz, como é que eu vou ter alegria e paz na situação que eu estou vivendo? Meu irmão, o Espírito de Deus, ele habita em você. E ele te capacita. É na doença, é na escassez, é na dificuldade. Ele vai lhe dar capacidade, graça para que você tenha alegria e paz. Isto aqui é um fruto do Espírito Santo. É aqui, querido, que nós testemunhamos que verdadeiramente nós somos crentes em Jesus. O mundo está em guerra. A crise está batendo na sua porta. Mas você está em paz. Você desfruta de alegria, porque o Espírito de Deus habita em você. E o Deus que habita em você, Ele não vai deixar você perecer. Você precisa confiar.
e desfrutar dessa paz. Mesmo que as circunstâncias, elas digam o contrário na sua vida. Mas você tem que estar com o seu coração cheio de paz. O mundo vai olhar e vai dizer: mas como é que pode? Esse crente está desempregado, está devendo, está em dificuldade, mas tem paz. Ele vai para a igreja, ele cultua, ele vai para a oração, ele está louvando, ele está buscando ao Senhor. O mundo vai ver que verdadeiramente você tem fruto, e é um fruto do Espírito. São esse fruto, essa qualidade, essas atitudes na vida do cristão, que mostra que verdadeiramente ele nasceu de novo, da água e do Espírito. 3. Aprenderá a cultivar sua paciência e expressar sua amabilidade. Provérbios 19:11. Paciência. A descrição do homem o torna longano, e sua glória é perdoar as injúrias. Paciência. Revestis, pois, como eleitos de Deus, santos amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. É aqui a característica de um crente que tem o Espírito Santo. Meu irmão, a gente começa a perceber que esse crente, ele é uma pessoa mansa, né? Até no falar. Porque hoje, se a gente não tiver cuidado com todo esse sistema que nos rodeia, sem você perceber, você está falando alto. Sem você perceber, você está sendo estúpido, ignorante. Sem você perceber, você não desfruta dessa paz. E é importante a paciência. A paciência é saber esperar. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É importante, a vida é imperfeita e cheia de adversidade. Mas se mudarmos nossa expectativa das coisas, podemos encarar os desafios como oportunidade de aperfeiçoarmos nossa paciência. Cada situação que acontece na sua vida, que é uma situação que lhe provoca a você não ter paciência, a você dizer: eu perdi a paciência. Além de você perder a paciência, você perdeu a oportunidade de exercer o fruto do Espírito, que é paciência, amabilidade. Viu? É saber esperar. Paciência. Tenha calma. A sua vez vai chegar. Deus está trabalhando na tua causa. Quem sabe essas circunstâncias estão te moldando, estão te dando a oportunidade de mudança, para que você se torne um homem mais paciente. Quem era Moisés? Moisés era um homem sanguinário, um homem que não tinha muita paciência, um homem que não tolerava, era intolerante. Mas o Senhor levou ele lá para o deserto. O Senhor colocou ele para cuidar de ovelhas. O Senhor deixou ele sendo preparado durante 40 anos. E talvez a tua causa, aquilo que tu espera, não está nem com 1 mês, nem com 2 anos, nem com 3, nem com 10. Moisés foi 40 anos sendo preparado, trabalhado, para aprender a ter paciência. A Bíblia diz que Moisés foi um homem
paciente e o homem mais manso que houve na face da terra. Ele foi muito provado quando ele esteve com o povo no deserto. As pessoas se estavam contra ele, grupos de oposição. Não foi fácil, mas ele foi um grande líder. Mas ele foi moldado e foi trabalhado. A paciência. Os contratempos, os imprevistos, as importunações da vida são as chances diárias de expressarmos nossa gentileza e doçura a esse mundo. Um mundo que não tem mais paciência. Um mundo que não quer mais esperar. Um mundo que quer conseguir as coisas a qualquer custo, de qualquer forma. Um mundo que qualquer situação adversa, qualquer não que escuta, se revolta e se arma e quer matar e quer destruir. Mas você não. Você é nascido de Deus. Você tem o Espírito Santo. E sempre tem que ter uma palavra branda. A palavra branda, ela desvia o furor. Se alguém chegar furioso para você, quase querendo lhe bater, você tem que ter uma palavra branda e desarmar esta pessoa. E aí você está provando que você tem fruto do Espírito, que o Espírito de Deus está trabalhando, trabalhou e trabalha na sua vida. E você está sendo moldado e modificado dia após dia. Quarto, vivendo uma vida de plena generosidade e lealdade. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, de quem? De Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Boas obras. Generoso. Ser generoso é ser bom, é ajudar, é abençoar, é compartilhar, é presentear. Não só quem miseravelmente está precisando, mas você sentir no coração aquele desejo de compartilhar, de ajudar, de lançar uma semente, uma bênção sobre a vida de alguém. Faça isso, porque isso é fruto do Espírito. Generosidade, lealdade. Provérbios 20 e o versículo 6 diz: cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Está vendo? Assim como o Provérbios diz: a mulher sábia, quem achará? Aí está, o homem fiel, quem achará esse homem fiel? Existe homem fiel? Hã? Sim ou não? Existe. Existe. Mas por que que existe homem fiel? Por causa do Espírito de Deus. Porque o homem, por causa da danificação do pecado, ele se tornou infiel, injusto, mau. Mas o Espírito Santo, o trabalhar do Espírito Santo, torna o homem fiel. É capaz, sim. Não perca as esperanças. Ainda existe homem fiel. Talvez você já se decepcionou tanto na vida, mas ainda existe gente fiel. Elias pensou que não havia mais ninguém.
Ele pensou que todos haviam se curvado diante de Baal. E ele disse: Senhor, só restou eu. Eu estou só. Mas o Senhor disse: não, Elias, eu reservei. Ainda tem 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Ainda tem gente fiel, por causa do Espírito de Deus. Ainda existe homem e mulher fiel que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, e pela fidelidade a Deus são capazes de dar a sua própria vida, mas permanecem fiéis ao Senhor. Aleluia! Ao vivermos no Espírito, somos impulsionados para a ação. A bondade e a fé em os nossos corações, transbordaremos generosidade e lealdade. É parte de nossa essência. Precisamos usar e compartilhar bem o nosso tempo, nossos recursos, nossos talentos e os nossos dons. É compartilhar tempo. Quando a gente tira tempo para a obra, para evangelizar, para fazer um projeto social, para cultuar ao Senhor, nós estamos fazendo mais do que o que nós devemos. Isso aqui não é um trabalho. Nós não estamos fazendo a obra agora. Não. Vir para a igreja não é fazer obra. Vir para a igreja é um dever de todo crente salvo, que reconhece que Deus merece ser cultuado, ser adorado, ser honrado, ser louvado, engrandecido no meio da congregação. Mas nós exercemos os nossos dons é lá fora. Quando nós expressamos a bondade de Deus através da nossa vida, exercemos os dons que Ele tem nos dado, os talentos que Ele tem nos dado, porque tudo vem dEle, todo talento vem dEle, toda habilidade que você tem vem dEle. Então, quando Deus te der uma oportunidade de servir alguém, com o talento, com a habilidade que Ele te deu, não perca a oportunidade, não desperdice essa oportunidade, porque tu está reservando, tu está, querido, colocando, depositando um tesouro no céu. Não perca a oportunidade, que as pessoas ao nosso redor possam contar com as nossas atitudes de generosidade e notar que somos cumpridores das nossas promessas, palavras e responsabilidades. Deus, Ele é fiel. As pessoas, elas vão te procurar. Sabe por que elas vão te procurar? Porque elas veem em você o fruto do Espírito de Deus. Por último, quinto, agirá com moderação e domínio próprio. O cristão, querido, não é de praxe um cristão ser uma pessoa explosiva, descontrolada. Não, porque você tem um fruto do Espírito que se chama domínio próprio, temperança. Você não pode, qualquer afronta, você explodir. Que exemplo de cristão você está dando? Se controle. Filipenses 4:5 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor.
É alguém testemunhar de você e dizer: aquele crente, aquele pastor, aquele obreiro, aquele irmão, aquele presbítero, aquele diácono, é um homem de Deus. É moderado, é controlado, refreia a sua língua, controla seus impulsos, porque isso é mais difícil, irmãos, da gente controlar. É aqui onde muita gente é reprovado. Mas isso é possível? Sermos moderados? Sim, por causa do Espírito Santo. Ele te capacita para isso, meu irmão. Ele te capacita. Provérbios 25, 28 diz: como cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Viu? Um homem que não tem domínio próprio. Lá para o mundo, é no mundo. Mas um cristão que diz ser habitado pelo Espírito Santo, ele não pode ser uma cidade sem muro. A Bíblia diz que nós somos um jardim fechado. Diga: você é um jardim fechado. Você é uma cidade murada. A bondade e a misericórdia de Deus te cerca, te mura, viu? Te protege com muros de fogo ao teu redor. Você não pode estar desprotegido. Como homem, assim como a cidade que não tem muro. Isso foi escrito porque na antiguidade todas as cidades eram protegidas com muro. Controle, domínio, proteção contra os ataques do inimigo. Você não pode ser vulnerável. O inimigo te atacar e você cair na dele, entrar no jogo dele, na provocação dele. Não. Moderação. Nossos sentimentos e pensamentos acontecem com resposta aos acontecimentos e ambientes que nos cercam. No entanto, vivendo no Espírito, exercemos autoridade e domínio acerca das nossas atitudes e reações. Em todo tempo podemos escolher a suavidade no falar, a delicadeza na conduta e a moderação nas nossas interações. Vamos decidir por uma vida de vitórias diárias, com o Espírito Santo dirigindo quem somos. Quem somos? Nossas emoções. É o que você é. Que mais? Vontade, intelecto. Se você não controlar isso aqui, você vai ser uma pessoa descontrolada. E que a sua luz nunca vai brilhar. Porque ninguém nunca vai poder olhar para alguém assim e dizer o que Sunamita disse de Eliseu. Eu vejo que este homem verdadeiramente é um homem de Deus, e as palavras de Deus na boca dele é a verdade. Será que o mundo pode olhar para nós e testemunhar isso? Moderação, domínio próprio. Com mansidão e domínio próprio demonstramos e revelamos o retrato do Pai, de Jesus e do Espírito Santo. Alguém pode estar pensando: mas eu não sou nem boba, eu não sou nem bobo. Se alguém vier para cima de mim, eu vou também. Não é assim. Não significa que você ser moderado, ser controlado, você é uma pessoa que o povo faz o que quer com você. Não. Por quê? Porque você tem o fruto do Espírito, mas você também tem autoridade espiritual na sua vida.
E o inimigo não lhe toca porque ele tem medo. Por causa da autoridade, do poder, da vida santa que você tem. Concluindo, dependa do poder ativador do Espírito Santo e saiba que ele pode transformar-nos. Eu creio. O Espírito Santo, irmãos, ele faz obras tremendas. Ele fez na minha vida. Ele faz na vida dos irmãos. Ele tem feito na vida dos irmãos. Você pode testemunhar que hoje você é uma pessoa diferente do que você era antes de conhecer a Cristo? Essa obra, ela continua dia após dia, porque aquele que começou a boa obra, ele há de terminar, ele há de aperfeiçoar. Camine no caminho da santificação. Nosso caráter, personalidade podem ser transformados apenas pela presença diária do fruto do Espírito Santo em nossa vida. Decida, irmão, é tão gostoso. Uma vida diária com o Espírito Santo. A presença dele, fique de pé. A presença dele. O amor dele, o cuidado dele, o consolo dele. O ensino. Ele fala conosco. Ele molda, ele diz: não faça assim. Não é assim. Atitudes que você tomou de impulso, e ele vai lá e diz: não faça mais assim. E você resolve obedecer e não fazer mais, mas andar no Espírito e produzir fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a brandura, a temperança. Contra essas coisas não há lei. Você pode praticar, porque Deus se agrada. Com a ajuda do Espírito Santo nós vamos conseguir. Eu convido os irmãos a virem aqui. Já estamos encerrando. Enquanto os irmãos vêm, eu já quero lhe convidar, você que está orando, jejuando, buscando, desejando, querendo uma vida plena do Espírito Santo. Você que diz: eu quero frutificar. Eu quero frutificar. Eu quero esta mudança para a minha vida. Persevere. Não deixe de buscar. Não deixe de estar na palavra. E amanhã, a partir de 5 horas da tarde, nós estamos iniciando. E eu creio no grande mover que irá continuar. Quem crê que Jesus vai batizar no Espírito Santo? Quem está buscando? Eu quero saber quem está buscando. Amanhã eu não quero que ninguém chegue aqui carnal, carrancudo, cheio de problema aqui. Ó, esquece tudo, deixa tudo para lá. Você está essa semana toda buscando. Amanhã é para chegar quebrantado. E se lançar. Porque Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Aleluia! Eu creio. Faça parte de vocês, porque nós estaremos intercedendo, os pastores estarão orando, nós estaremos colocando a imposição de mãos, e o Espírito de Deus, ele vai selar muitas pessoas com o seu poder, com a sua virtude. Quero passar para o pastor encerrar, orando. Pronto. Paz do Senhor.